Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos do programa A Voz da Libertação. Que tem um prazer estar com vocês, é o seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim. Quero deixar uma mensagem de reflexão nesse dia de hoje com o tema O Tempo de Deus. Está baseada no livro de Eclesiastes 3, no verso 1, que nos diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem nunca ouviu a frase que diz: Deus tarda, mas não falha? Muitas pessoas já ouviram essa frase e algumas delas até acreditam nessas palavras. Na realidade, essa frase deveria ser: Deus nunca tarda e nem falha. Às vezes você pode estar se perguntando: por que na minha vida demora tanto para acontecer as coisas e na vida dos meus irmãos, daqueles que estão ao meu redor, as bênçãos chegam tão depressa? O tempo compreendido pelo homem carnal, ele é conhecido como o tempo cronos, tempo cronológico, o tempo do relógio, um tempo limitado. Porém, o tempo de Deus, ele é conhecido como um kairos, e não está limitado a uma ação humana, porém é ilimitado. O que eu quero dizer com isso é que nosso tempo jamais será como o tempo de Deus. Estamos repletos de promessas que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, tem nos feito. E para alcançarmos essas promessas, precisamos apenas acreditar que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Porém, Ele jamais irá cumprir o que prometeu segundo o nosso tempo, mas sim segundo o tempo de Deus, o kairos de Deus. Devido à ansiedade que tem assolado esse mundo, muitos cristãos não conseguem mais esperar o tempo de Deus para alcançar os seus objetivos. Eles têm feito tudo ao seu tempo, sem direção nenhuma, buscando agradar a si mesmo, vivendo como se não houvesse um Senhor, a quem devesse obedecer e prestar contas. Através desse pequeno relato, eu quero dizer que quando não esperamos o tempo de Deus em nossa vida, a proporção de errarmos é muito grande. O maior exemplo que encontramos na Bíblia Sagrada é o exemplo do nosso pai na fé, Abraão, que ele não soube esperar e aguardar a promessa que Deus havia feito para ele, que iria dar para ele um filho. E ele não aguardando, não esperando esse tempo, mesmo assim ele se deitou com Agar. Mas nós também vemos que Davi, ele é um exemplo de espera. Quando Davi ele foi ungido ali como rei pelo profeta Samuel, na casa de seu pai Jessé, nós vemos que Davi ele continuou ali atrás das malhadas, ele esperou o tempo certo para assumir o trono como rei de Israel, porque Saul ainda estava vivo. Davi estava ali, ele enfrentou ali o gigante, ele enfrentou várias coisas, ele foi reinar em Hebrom durante 7 anos. Reinou em Hebrom primeiro, para depois reinar em Israel, quando o rei Saul ele veio a falecer. Não queira pular etapas para chegar aonde Deus disse que iria te levar. Não queira dar jeitinho ou prejudicar alguém só para alcançar aquilo que você tanto quer. Independente se Deus prometeu, espere o tempo certo para que Deus cumpra a promessa. Ele não precisa da nossa ajuda. O que Deus ele requer de nós é apenas que nós confiemos nele. Nós vemos na Bíblia Sagrada que Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Não era tempo de ele livrar. Porém, quando ele foi lançado ali na cova, o tempo de Deus chegou de fechar a boca dos leões. Deus também não livrou Ananias, Misael e Azarias da fornalha ardente de fogo. Mas logo que eles foram lançados,
Chegou o tempo de Deus de não deixar que aquela chama os queimasse. Quem sabe você está passando uma situação parecida ou até mesmo muito difícil, achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas hoje Deus está dizendo para você que o tempo dele na sua vida está chegando. Onde as pessoas podem estar olhando para você e dizendo que você não vai conseguir. Quem sabe você já tentou fazer alguma coisa e não deu certo, porque você quis fazer no seu tempo. Mas Deus está te dizendo que agora não é mais no seu tempo, e sim o tempo dele. E tudo aquilo que tinha dado errado, o Senhor diz que a partir de hoje, se você crer, tudo vai dar certo. E você glorificará o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para pessoas, nesse dia de hoje, que o tempo de cantar está chegando. Se prepare para agradecer a Deus pela sua misericórdia e pela sua providência. Que Deus abençoe a sua vida e nunca esqueça que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. A paz do Senhor Jesus. Você ouviu Sementes, plantando a palavra. De volta a qualquer momento na nossa programação. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação.